Então vamos lá, prezados, boa noite. É com grande alegria que eu estou aqui perante Vossa Excelência, doutora Isabela aqui ao meu lado, Ana, nossa secretária, hoje também acompanhada da minha pequena Júlia, que está aqui assistindo, né? Doutor Álvaro, doutor José Edilson, procurador, doutor Rafael, qual tem a satisfação de compartilhar esse momento. Doutores, 22/10/2024, temos 2 processos em pauta, sendo que um deles foi adiado da sessão passada, auto 329/2024, do qual nós vamos retomar o julgamento. Por desencargo e para dar o melhor andamento no processo, conforme já pontuei para o doutor Álvaro e doutor Rafael, nós vamos fazer a exibição dos depoimentos, né? Tendo em vista que a doutora Isabela, naquela oportunidade, não participou do julgamento dos autos 329/2024. Então, com isso, eu passo a palavra ao doutor Álvaro para que faça a leitura do relatório, né, novamente, e, na sequência, fazemos a exibição ali das oitivas. Doutor Álvaro, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Maurício Valcir Guimarães, a pessoa a qual cumprimento os demais auditores presentes, doutora Isabela, excelentíssimo senhor doutor José Edilson Gonçalves, que representa a Procuradoria, vem realizando excelentes denúncias aqui, devo realçar isso. Excelentíssimo doutor Rafael Gale, brilhante advogado, que sempre está presente aqui na tribuna e trabalhando sempre com muito afinco. Excelentíssima senhora Ana, secretária, caso tenha mais alguém acompanhando, fica os meus cumprimentos. Uma boa noite. Vamos lá. Trata-se de processo já em pauta da semana passada, onde houve relatório, produção de provas, sustentações, produção de prova audiovisual e prova depoimento pessoal. Depoimento e testemunho. Campeonato Paranaense Série Bronze, masculino, FAC Futsal Atlético Clevelandense versus Milionário FC. Eminente procurador Rafael Iotti Amal Canadani denuncia. 2 denunciados, o senhor Diego dos Santos e o senhor Wellington Oliveira Douglas, ambos atletas da equipe Futsal Atlético Clevelandense. Do Dr. Diego, registro 439399, e o seu Wellington não aparece o registro aqui, estava cumprindo suspensão. Fatos. Na partida realizada no dia 28/9/2024, entre a equipe FAC Futsal Atlético Clevelandense e Milionários FC, foram cometidas as seguintes infrações. Senhor Diego dos Santos, número 7. 2 infrações. Após a expulsão de Edivan Salvatore, o atleta veio reclamar de forma assintosa desrespeitando a equipe de arbitragem. 2. Ao receber ordem para retornar ao banco de reserva, o jogador desferiu um golpe com o peito no árbitro e tentou empurrá-lo. Então, há 2 tipificações. Artigo 254-A, pela agressão física, e 243-C, pela ameaçar alguém. O senhor Wellington Oliveira Douglas, o atleta que se encontrava na arquibancada cumprindo suspensão, proferiu xingamentos contra a equipe de arbitragem durante a partida. Ao final do primeiro tempo, ameaçou o árbitro dizendo: vou encerrar minha carreira, mas vou te arrebentar, vou te quebrar inteiro, seu Ademar Machado. Então, tem 2 tipificações aqui, o 258 para o segundo, inciso 2, por desrespeitar os menos reclamar desrespeitosamente com suas decisões, e o 243-C também. Diante das infrações cometidas pelos atletas, Diego e Wellington, requer-se as providências disciplinares aplicando as sanções. Vou passar para o relatório da súmula. Aos 9:39 do jogo, o árbitro auxiliar Cláudio Teixeira Lombardi expulsou por dupla advertência o jogador número 8, o senhor Edivan Salvatore. Registro X da equipe FAC Futsal Atlético Clevelandense. Após o jogador cometer uma falta passiva de cartão amarelo, após parar um ataque promissor da equipe adversária. O jogador faltoso já possuía cartão amarelo, após chutar o adversário sem disputa na bola, na lateral da quadra,
aos 8 minutos e 48 de jogo. No momento que aguardavam os jogadores para o Série 4, o banco de reserva da equipe futsal Atlético Riverandense estava em pé, onde me direcionei para organizar o banco quando o senhor Ronaldo Mendes da Silva Júnior, auxiliar técnico da equipe, veio reclamar de forma assintosa, onde apliquei o cartão ao mesmo e escutei que os atletas se sentassem ao banco. E quando me direcionei até mesmo para sinalizar o cartão, o jogador número 7, senhor Diego dos Santos, registro X da equipe FAC Futsal, veio reclamar de forma assintosa, no momento que solicitei que o mesmo retornasse ao banco de reservas, o mesmo socou o ar e pronunciou as seguintes palavras, abre aspas, eu não vou sentar, fecha aspas. Quando me direcionei para aplicar o cartão amarelo ao mesmo, o jogador partiu para cima de mim e acertou com seu peito o meu peito, onde me afastei e apliquei o cartão vermelho. Aos 9 minutos e 39, o jogador expulso investiu para cima de mim e tentou me empurrar, onde foi contido pela equipe de segurança da partida, por seus companheiros de equipe, pelo delegado da partida. Por vários momentos ele se desvencilhava e tentava vir em minha direção. Momento em que se aproximou e pronunciou as seguintes palavras: vou te quebrar, vagabundo. A partida ficou paralisada por 8 minutos até a retirada dos atletas expulsos. Relato que o jogador Wellington Oliveira Douglas, da equipe FAC Futsal Atlético Riverandense, que cumpria a suspensão, estava na arquibancada após a expulsão dos jogadores da sua equipe. O mesmo veio atrás do local onde se encontrava o anotador e cronometrista. Pronunciava xingamentos, a equipe de arbitragem, e se repetiu por vários momentos na partida. No intervalo do jogo, quando me direcionei à mesa para a conferência dos cartões com o anotador, o mesmo veio até o alambrado e pronunciou as seguintes palavras, aliás. Vou encerrar minha carreira, mas vou te arrebentar, vou te quebrar inteiro, seu Ademar Machado. Sem mais relatos. O senhor Diego tem um antecedente datado de 19/10/2023, no Tribunal Pleno, processo 208/2023, com 2 partidas de suspensão e 100 dias de suspensão para 254 lá, parágrafo 1º e parágrafo 3º, que está vigente até o início do julgamento desse processo. O senhor Wellington Oliveira Douglas tem um antecedente que já não gera antecedência, que é de 20 de julho de 2023. Foram produzidas provas conforme eu relatei. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Álvaro. Bom, vamos então, antes do voto, vamos à reprodução das oitivas. Primeiro do vídeo, se puder, pedir o vídeo. O time da ataque é o Ronaldo Mendes, nosso grande amigo. Ronaldo, um abraço aí para toda a família do Ronaldo, nossos amigos, nossos espectadores de todos os finais de semana. Mais um jogador, é o Dieguinho. Olha aí, ó. Jogador importantíssimo do time de Clevelândia, que é o Dieguinho. Eu fico estarrecido, amigo espectador, amigo Fábio Petrucci, um jogador profissional como o Dieguinho se envolve com a confusão com o árbitro por reclamação e é expulso na metade do primeiro tempo da primeira partida que vale vaga para a semifinal. O jogador tem que entender que ele tem responsabilidade com a equipe que ele defende, né? Com a torcida. Agora, olha o torcedor. Ó. O torcedor começa a reclamar, começa a tumultuar. Já temos 2 jogadores importantíssimos expulsos. Pode ser uma coisa. Agora o atleta se envolveu em confusão do lado. Grande atleta da equipe do Legalante. E foi expulso. Quem que perdeu? Quem perde é o torcedor. Quem perde é o torcedor. Mais o início do vídeo. Então vamos às oitivas. Né?
dele, fui questionar. Aí ele falou para mim sentar no banco. No momento do vídeo que nós visualizamos aqui, do que Eu fui. estava reclamando para o árbitro? Como vocês viram no vídeo ali, eu fui questionar a expulsão do Nico, pelo segundo amarelo dele, fui questionar. Aí ele falou para mim sentar no banco e para mim ficar quieto, calar a boca lá. Eu falei, mas tem que falar com respeito. Nisso ele deu os 2 passos, deu o amarelo, eu fui questionar. Mas para que o amarelo? Aí deu, nós se encontramos ali, não teve agressão, como vocês viram, até no final não teve agressão, não encostei a mão nele. O que eu encostei foi o peito a peito ali, mas não, isso não é agressão. Peito, golpe de peito, isso não é agressão. Aí foi que ele me expulsou ali e começou a confusão. Mas, momento nenhum, agredi ele. Uhum. Naquele momento em que você ficou frente a frente com ele, que vocês encostaram peito com peito, se você quisesse acertar um soco, um empurrão, algum golpe nele, você tinha conseguido? Sim, pois está peito a peito com ele. Eu podia ter agredido ele, mas como ele colocou agressão, golpe de peito, não existe isso. Perfeito. Antes desse momento, você chegou a ter alguma discussão, algum bate-boca com esse árbitro ou com outro membro da arbitragem? Não, nenhum bate-boca, nada. Só questionei a expulsão mesmo. Uhum. Esse ano de 2024, você teve alguma expulsão direta, alguma situação com alguma arbitragem nesse campeonato? Não? Não, direta não. E depois, quando começa a confusão, que entra o pessoal na quadra e você tenta ir até ele, o que você estava falando para ele naquele momento ali? Eu falei para ele que ele tinha bagunçado o jogo, ele podia dar os cartão. Eu estava questionando a expulsão. Eu falei, bagunçou o jogo, mas no momento nenhum agredi ele, ou falei para ele que ia agredir ele fora dali ou não. Capaz, tinha insegurança. Até tão porque o jogo não começa se não tem os 4 seguranças, né? 5, acho que é. Uhum. Eles estavam em volta, eles não deixam nem chegar perto, vocês podem ver no vídeo. Uhum. Aqui na súmula diz que você falou, eu vou te quebrar, vagabundo. Você falou isso para ele? Escutou alguém falando isso? Mas eu vou falar, vou ter que quebrar vagabundo, eu ia quebrar ele. Se tivesse peito a peito com ele, depois o segurança vem, não tem como fazer nada. Mas daí você ficou falando o que para ele, então? Que ali a confusão prosseguiu. Isso como todo jogador vai questionar por que tomou a expulsão. É normal isso no futebol. Ir lá questionar o porquê ele fez isso. Porquê da expulsão. Eu ficava pedindo, por que você me expulsou no banco, se eu não estou nem jogando? Uhum. Era esse o questionamento. Uhum. Fora você ali, no meio daquela confusão toda, mais alguém foi advertido, expulso, alguma coisa do gênero? Eu acho que não teve nenhum amarelo, nada depois disso. Tá bom. Na confusão. Perfeito. Presidente, estou satisfeito. Muito obrigado, Diego. Obrigado. Doutor Álvaro, perguntas? Sem perguntas, senhor presidente. Tem. Com a palavra. Diego, você disse que se tivesse peito a peito, daí você poderia agredir ele? Será que não... Como ele falou que eu agredi ele, estava peito a peito. Se eu fosse fazer alguma coisa com ele, era nessa hora. E eu nem agredi ele. Depois teve os seguranças, ninguém pode fazer nada. Entra os seguranças, não deixam brigar. Mas que nem ele falou que eu agredi ele. No vídeo não tem Mas isso aí. se não tivesse segurança? Mas não tem como. Eu estava peito a peito, para que agredir o árbitro? Vai agredir como? É isso que eu quero saber. Você acha normal um atleta agredir o árbitro? Não acho normal. E você acha normal o atleta reserva reclamar da falta? No outro colega? Acho normal, todo mundo questiona, doutor. Sem mais pergunta, presidente. Doutor Arthur, perguntas? Não, sem questionamentos. Doutor Rafael. Sem perguntas, senhor presidente.
Doutora, sem perguntas? Eu também não tenho perguntas. Senhor Diego, satisfeito? O senhor está dispensado. Caso queira acompanhar o julgamento até o final, fique à vontade. Valeu, obrigado. Procuradoria, doutor? Oi? Procuradoria, perguntou? Perguntei. Ah, tá. Desculpa, eu não vi se vocês tinham perguntado, perdão, senhor presidente. Eu estava cortado. Ah, então tá. Então vamos ao segundo denunciado, senhor Wellington Oliveira do Gloss. Boa noite, senhor Wellington. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Está presente nesse filme. Senhor Wellington, o senhor acompanhou aqui a leitura do relatório, né? E sabe os motivos ali que estão sendo imputados ao senhor. Pelas informações do artigo 258 e 253C. Feita essa apresentação, o senhor não presta compromisso legal. Com isso, passo a palavra do procurador, doutor Rafael Galli. Boa noite, Wellington, tudo bem? Boa noite, doutor, tudo bem? Wellington, nessa partida você estava em quadra ou estava na arquibancada? Eu estava na torcida, na arquibancada. Estava relacionado para o jogo? Não. Aqui no relatório do ar, você chegou a ser, alguém chegou da arbitragem, chegou a te advertir, a pedir para que você fosse retirado da quadra lá no dia do jogo? Não, em nenhum momento. Você chegou a ter alguma discussão com alguém lá no dia do jogo? Também não, em nenhum momento. Porque aqui no relatório da partida, consta que você estava cumprindo suspensão na arquibancada. Você estava suspenso nesse jogo? Sim. Que você estava cumprindo suspensão na arquibancada e que após a expulsão dos jogadores da tua equipe, você foi atrás do local onde se encontrava o anotador e o cronometrista e pronunciou xingamentos à equipe de arbitragem, que isso se repetiu por vários momentos. Onde é que você estava na arquibancada no dia do jogo lá? Você chegou a ir até atrás da mesa? Eu estava sentado no ginásio, ali, como que deu para ver, bem atrás do banco, onde que é o banco que estava a equipe do Cleveland. Uhum. E no momento da expulsão do Nico e do Dieguinho, a torcida veio atrás da mesa e começou modo de torcida. Eu, como um atleta e faço parte da diretoria da FAC, fui pedir para eles se afastarem e não fazerem aquilo para não prejudicar a equipe futuramente. Uhum. Aqui, inclusive, o árbitro ele é muito específico no que você teria falado. Ele traz aqui um relato de que você teria dito o seguinte: eu vou encerrar a minha carreira, mas vou te arrebentar. Vou te quebrar inteiro, seu Lademar Machado. Por que o árbitro descreveria isso na súmula? Ele te conhece? Você já teve algum tipo de problema com ele? Primeiramente, eu nem sei o nome dele. O único que eu sei que era lá que estava apitando lá é o que é o De Palmas. Agora esqueci o nome dele, o Cláudio. É o único que eu conheço. O resto eu nem sei o nome. Se eu falar para vocês que eu conheço por nome, eu estou mentindo. Uhum. E por que você acha que ele relatou isso na súmula se você alega não ter feito nada? Eu acho engraçado, no meio de tudo aquela gritaria da torcida, de tem na outra à frente a torcida organizada, ele conseguiu ouvir essa ideia que ele disse que eu falei. Achei muito engraçado nessa parte, porque é muito barulho dentro do ginásio, ele conseguiu ouvir, né, se eu falei isso mesmo. E tinham pessoas xingando ele lá atrás da mesa? Até o momento que eu cheguei, tinha uns Quantas pessoas? Tinha uns 3, 4 torcedores, tipo, casada, que daí eu cheguei lá como atleta, que nem eu falei ali, representante da diretoria da FAC, pedindo para eles se afastarem e não fazerem aquilo, que era para eles torcerem certo, sem xingar a arbitragem, para não prejudicar a equipe da FAC. Tá ok. Porque a gente já teve uma punição antigamente lá, Uhum. de um jogo que a gente ficou sem torcida, para a gente não acontecer novamente isso. Então, com os erros, a gente aprende. Então, por isso, eu como um atleta que estava lá fora, eu fui lá e fiz isso. Uhum. Perfeito, então. Por parte da defesa, eu estou satisfeito, presidente. Muito obrigado, Wellington. Nada. Obrigado pela palavra, doutor Rafael. Doutor Álvaro, perguntas? Sem perguntas, senhor presidente. Obrigado. Doutor Arthur? Sem pergunta, senhor presidente, como disse o advogado, é bastante curioso que ele se refere exatamente que é o jogador que estava suspenso, então é complicado que essa situação ele vem e nega, né? Enfim,
Eu não tenho questionamento, senhor presidente. Doutor, esqueci de um fato, desculpe, posso falar? Pode falar. Desculpa, doutor Luiz. Nesse momento que eu estava lá falando para a torcida que para acalmar, não ficar ali, o técnico do Milionários apontou o dedo para mim. Eu lembrei agora aqui, desculpa. Ele apontou o dedo para mim e falou: ele é atleta. E eu estava com a torcida ali falando para eles não ficarem falando as coisas e xingando a arbitragem. Que isso, a torcida é normal eles fazerem, mas eu acho errado eles fazerem isso. Então a gente está tentando até educar a nossa torcida nessa parte. Ok. Doutor Rafael, perguntas? Sem perguntas, senhor presidente. Doutora, perguntas? Doutor André, gostaria. Pois não. Boa noite a todos. Boa noite, nosso presidente Maurício, muito obrigada. Primeira vez, na primeira sessão. Eu espero aprender muito com os colegas. E eu teria duas perguntas. Então, senhor Wellington, o senhor disse que não conhecia, né, o nome do senhor Neymar. E eu queria entender se você citou as palavras, mesmo sem proferir o nome dele, se houve algum xingamento, se o senhor realmente proferiu alguma palavra no âmbito de xingamento naquele momento. Não. Primeiramente, porque eu nem sabia, eu não sabia o nome dele até agora. Eu conheci ele por divisão, assim, de vista ali, que ele sempre estava, mas por nome eu não sabia. Eu nunca nem tinha conversado com ele, nem conversei. E no dia o senhor estava tranquilo, porque a gente sabe que é um jogo, é o seu time, então realmente o senhor é município da série, e é comum ter alguma reação diferente. Então, eu gostaria de saber qual foi a entonação, o senhor estava ali, houve alguma palavra, o senhor lembra de algo específico após você ver ali os seus colegas serem expulsos? Não, porque eu estava com a minha família, estava com o meu filho, de 11 anos, e com o meu enteado de 5. Então, jamais eu ia fazer uma coisa dessa, que não é da minha índole fazer isso também. E eu simplesmente só levantei, porque tinha 4 ou 5 torcedores ali atrás da mesa de arbitragem, falando as coisas e xingando eles. Eu fui lá e pedi para eles se retirarem e não fazer isso. Então, não houve nenhuma ação por parte do senhor naquele momento, mesmo na torcida? Não. Nada fora do comum? A única coisa que eu pedi era para o torcedor não fazer aquilo, senão a FAC poderia ser prejudicada mais à frente. Isso eu fiz como um atleta e torcedor também, não só como um atleta, fiz mais como um torcedor, ciente que sabe que às vezes as consequências podem vir à frente. Bom, aquele no relatório nós temos os xingamentos e também a parte de vou encerrar minha carreira, mas vou te arrebentar, vou te quebrar inteiro. Então, o senhor não proferiu nenhum xingamento e não proferiu essa frase que eu acabei de citar, correto? Correto. E em nenhum momento também, quando eu estava pedindo para os torcedores sair dali, eles estavam de costa. Como que ele conseguia saber se fui eu que falei alguma coisa ou outra? Nem falei nada. Isso que eu tô achando estranho. Nós teremos outras oitivas nessa frente. Muito obrigada. Estou satisfeita. Obrigado, doutora. Bom, eu não tenho perguntas também. Doutor Wellington, agradeço a sua participação. O senhor está dispensado. Caso queira ficar até o final da sessão, fique à vontade para acompanhar o julgamento. Beleza, obrigado. Bom trabalho a vocês, uma ótima semana. Eu que agradeço. Obrigado, igualmente. Bom, temos uma testemunha. Ele vai poder acessar. Testemunho do doutor Rafael? Não. Ele te deu. Na verdade, assim, após a expulsão do... O que o senhor se recorda daquele dia? Em que sentido o senhor se sentiu desrespeitado? E qual foi a intensidade do golpe, da peitada que ele te deu? Na verdade, assim, após a expulsão do atleta por dupla advertência, né? A gente faz a troca. Eu estava no lado oposto da quadra. A gente fez a troca. No momento que houve uma reclamação da equipe da comissão técnica e alguns atletas, eu fui até o banco, solicitei que os mesmos sentassem e para organizar para retornar a partida. No momento que o técnico, o auxiliar técnico, na verdade, continuou a reclamar, eu apliquei o cartão amarelo para ele
e retornei à mesa para sinalizar o cartão amarelo para o auxiliar técnico. No momento que o Diego levantou e veio a reclamar, solicitei que eu mesmo retornasse ao banco de reserva e permanecesse sentado, ou se quisesse permanecer em pé na área de aquecimento que é destinada a eles. No momento que ele falou que ele não iria sentar e queria ver quem fizesse ele sentar. No momento que eu me direcionei próximo ao banco, o mesmo, percebendo que eu estava tirando o cartão amarelo do bolso para aplicar ele veio, me deu um peitaço com uma intensidade até média, não foi uma intensidade forte, né? No momento que eu me afastei para trás, apliquei o cartão amarelo para ele, apliquei o vermelho, apliquei o amarelo, ele me deu o peitaço, e tentou me empurrar, né? Aí eu afastei e para trás e apliquei o cartão vermelho para ele, aonde ele tentou partir para cima de mim. Foi contido aí pela equipe de seguranças e pelo delegado da partida e alguns companheiros de equipe dele. E eu fui me retirando para o lado oposto da quadra e ele continuou. Ele falou que queria me arrebentar. Inclusive, ele já teve uma outra situação em jogos anteriores onde ele me deu uma cabeçada nas costas e ele já foi julgado por isso. Então, eu fui me retirando mais para o lado oposto da quadra e ele vinha tentando investir contra mim, a equipe de segurança e atletas segurando ele, e todo momento ele tentava se desvencilhar. No momento que ele falou que queria me pegar, queria me arrebentar. Aí foi retirado de quadra pela equipe de segurança, o delegado da partida. Houve muita resistência dele em sair de quadro, ele falou que não queria sair. A partida ficou paralisada por um bom tempo aí para tentar retirar ele de quadro. Perfeito. A segunda pergunta seria sobre essa frase. Aqui no relatório nós temos que ele diz: vou te quebrar, vagabundo. O senhor pode me dizer qual foi a tonalidade, o que tipo de voz ele falou? Foi ameaçador? Foi irônico? Foi um tom alto? O senhor pode dizer? Foi um tom ameaçador. Ele já veio para cima de mim, tentando partir para cima de mim, e os atletas segurando ele no momento que ele investia, assim, tentava se desvencilhar e investia para cima de mim, e ele pronunciou as seguintes palavras. Agora, acerca do senhor Wellington Oliveira do Vaz. Nós temos aqui que ele também proferiu xingamentos e ele estava cumprindo suspensão, então ele não estava em jogo. O senhor se lembra aonde ele estava? Sim. Ele estava sentado, acho que na terceira fileira, atrás do banco de reserva daquele momento da equipe do FAC Cleveland. No momento que aconteceu ali a aplicação do cartão amarelo para o banco e até mesmo para o Diego, ele veio até o alambrado e pronunciou xingamentos aonde eu não conseguia identificar pela altura do som da torcida, sabe? Eu me retornei até o meio de quadra e por vários momentos ele direcionou até a mesa onde estava o cronometrista e o anotador proferindo xingamentos, sabe? Fazendo apontamentos com a mão, gestos com as mãos, mas a gente não conseguia identificar o que ele estava falando, nem a equipe do cronometrista anotador, devido ao ginásio estar muito cheio, a torcida gritando. Aí, no momento do intervalo, esse cidadão veio até novamente ao alambrado, inclusive no momento do gol que eles fizeram, o 2-1, se eu não estou enganado, ele veio até atrás da mesa e fez sinais com os braços, no momento que nós estávamos sinalizando o gol. Aí meio ironicamente a nossa equipe, tanto para mim quanto para o Lombardi quanto para o anotador cronometrista, aí no momento do intervalo, aonde eu estava fazendo a conferência dos cartões e dos gols com a mesa, que isso é um protocolo nosso, né? Ele veio até o alambrado e pronunciou as palavras que ele iria encerrar a carreira dele, mas ele ia me quebrar, senhor Lademar Machado. Ele deixou bem claro que seria eu. Aí, inclusive, o cronometrista da partida, o Carlos Ferreto, estava ali, ouviu, ele falou: tu ouviu, Lademar? Eu falei: sim, eu ouvi, inclusive eu sei que ele está suspenso, cumprindo suspensão. Então ele pronunciou essas seguintes palavras aí. E a última pergunta, ele soube seu nome, né, senhor Lademar? Então, vocês já tiveram algum contato, já houve outra forma, outro jogo? Vocês já se conheciam?
Sim, eu já conhecia porque eu já tinha trabalhado em algumas outras partidas onde ele atuava. Então ele já tem conhecimento de mim, eu tenho conhecimento dele, por isso que eu sabia que ele era atleta, e a gente tem a informação que dos atletas suspensos, né? A gente tem essa. Então eu sabia, por isso que eu sabia que ele era atleta e sabia que ele estava suspenso. Satisfeito, excelência. Obrigado, doutora. Doutor Álvaro, perguntas? Eu tenho, senhor presidente. Boa noite, senhor Laudimar. Boa noite. Com relação. Deixa eu pegar aqui. Com relação ao segundo denunciado, o senhor Wellington, no momento do xingamento para a equipe de arbitragem, o senhor chegou a ver ou foi através do outro, do cronometrista ou do outro árbitro que informou? Não, eu vi, inclusive eu vi, fiquei observando ele. Foi o momento que ele viu que eu estava observando ele. No momento que ele percebeu que eu estava observando ele, por isso ele desceu o intervalo me pronunciar aquelas ameaças, porque ele sabia que eu estava observando ele. Tá. Você não chegou a pedir para ele ser retirado de lá, né? Não solicitei a retirada dele, até porque o clima estava bem intenso e a gente poderia causar um tumulto muito maior. Então, aí não tivemos mais ocorrências com ele, então ele permaneceu no ginásio. O senhor chegou a fazer algum boletim de ocorrência? Não fiz boletim de Da ocorrência. ameaça? Não? Não. Mas o senhor se sentiu ameaçado? Na verdade, sim. Ele já tem um histórico aí de confusões e tal, mas enfim, a equipe de segurança estava lá. No momento, se ele voltasse a proferir ameaças, até mesmo a gente ia solicitar o policiamento e a equipe de segurança para fazer o boletim de ocorrência. Mas, deixa eu perguntar, por que você não pediu para ele sair de quadra só por causa de aumentar a confusão? Exatamente. Sem mais perguntas, silêncio. Obrigado. Doutor Arthur, perguntas? Obrigado, doutor Álvaro. Eu tenho um questionamento. Boa noite, seu Lademar. Eu tenho um questionamento com relação ao primeiro atleta ali que vem denunciado, o senhor Diego. Na imagem deu para ver que realmente após ali, né, o senhor levantar o cartão amarelo, ele vai até você e encosta ali o peito em você, enfim, reclamando. Então, não sei se ele chega a encostar a testa, mas que de fato encosta no senhor. Como que foi essa intensidade? Se o senhor puder repetir realmente, porque eu estou em dúvida se eu considero realmente uma agressão física. Como que a gente pode ver essa situação do atleta? Se o senhor puder escorrer, por favor. Na verdade, a intensidade foi uma intensidade média, né? Então, quando ele deu o peitaço, quando ele partiu para cima de mim, por ele ter um histórico, eu já dei uma travada, né? Então, eu já tinha um histórico de onde ele me agrediu uma vez pelas costas, com a cabeçada. Então, quando eu vi que ele partiu para cima de mim, eu travei e tentei voltar. Então, foi uma intensidade média. Momento ainda que, pode observar na imagem, que eu já não apliquei o cartão vermelho para ele, eu acabei afastando uns 3 a 4 passos para poder aplicar o cartão vermelho para ele, para evitar uma outra agressão, né? Tá bom, satisfeito. Doutor Rafael, perguntas? Sem perguntas, senhor presidente. Mais perguntas? Doutor Rafael Gali, perguntas? Sim, algumas. Boa noite, Laudemar, tudo bem? Laudemar, eu vou começar pelo senhor Diego, tá? Eu não sei se você estava acompanhando a sessão antes de entrar para o seu depoimento ou não chegou a acompanhar os depoimentos anteriores? Não cheguei a acompanhar.
Tá. Porque nós vimos o vídeo do momento do ocorrido. A hora que vocês ficam encostados, peito a peito, a tua primeira reação foi dar um passo em direção ao Diego para depois se afastar? Ou você se afasta sem dar um passo em direção a ele? Eu dei o passo para aplicar o cartão, certo? Quando ele dá o passo, dá o passo para vir em direção a mim, eu travei, né? Uhum. Eu travei, aí ele deu o peitaço e eu dei os 2 passos para trás. Uhum. Você não chegou a dar um passo em direção a ele depois que ele encostou o peito em você? Não tenho lembrança. Não. A lembrança que eu tenho é que quando eu vi que ele veio para me dar o peitaço, até por causa do que eu já sabia que poderia ocorrer uma agressão, eu travei, ele deu o peitaço, eu retornei para poder aplicar o cartão vermelho. Perfeito. Depois que você aplica o cartão vermelho, muita gente entra na quadra e começa aquele princípio de confusão. Você lembra se era apenas o Diego que estava proferindo algumas palavras contra você, se tinha outras pessoas também reclamando das expulsões? Como é que foi esse momento? Olha, na verdade, assim, reclamações assim, mais assintosas, eu vou te dizer que eu recordo do Diego porque eu fiquei cuidando dele, até porque tentar me desvencilhar uma possível agressão, né? Mas teve a comissão técnica questionando a expulsão, o porquê da expulsão, o porquê do segundo cartão amarelo, até mesmo, ou do primeiro, que o atleta que foi expulso, não o Diego, o outro. Mas, assim, que eu consegui, até porque eu fiquei cuidando para não sofrer uma outra agressão, né? Então, daí a equipe de segurança veio e a todo momento ele tentava se desvencilhar, então eu estava cuidando mais para aonde ele estava indo. Uhum. Ele até ficou um pouco distante de você, em vista da ação da equipe de segurança, né? Isso. Nesse momento, porque ali no relato, no teu relatório, você traz ali que ele proferiu: eu vou te quebrar, vagabundo. Tá. Isso, teve um momento que ele chegou bem próximo ali, quase no final já da confusão ali, ele chegou bem próximo, foi onde ele pronunciou. Uhum. Ele tentou por várias vezes, então se você for pegar no vídeo, tem um momento que ele chega bem próximo ali, ele aponta o dedo e falou: eu vou te quebrar. Uhum. E você mencionou também que em outra oportunidade esse mesmo atleta te agrediu pelas costas e foi julgado. Você lembra que ano que foi isso? Esse ano, não, ano passado. 2023? 2023. Tá. E então você já conhecia ele de outras oportunidades, já sabia da conduta dele, do histórico dele? Sim. Uhum. Isso, de alguma forma, influenciou na forma que você se dirigiu a ele no momento em que ele reclamou da expulsão pelo segundo cartão amarelo? Não influencia, porque eu não costumo levar para o lado pessoal. O lado profissional fala mais alto. Não levo o que acontece dentro de quadra para o lado pessoal. Inclusive, ele me agrediu, foi julgado, cumpriu sua pena. E eu não tenho o porquê ficar marcando o jogador, o atleta. Eu apliquei o cartão pela atitude dele. Até então, ele estava em quadra, não tivemos nenhum tipo de problema. Isso é procedimento da arbitragem, aplicar o cartão conforme a conduta do atleta dentro de quadra. E conforme a conduta dele, eu apliquei o cartão. Inclusive, ele só tomou o vermelho porque ele veio e acabou me dando o peitaço. Caso contrário, se tivesse voltado para o banco de reserva, a gente não teria problema. Uhum. Em relação ao senhor Wellington, tá? Você mencionou que ele estava na torcida, que você também já conhecia ele de outras oportunidades, sabia que ele estava suspenso, identificou ele na torcida. Ele estava sozinho? Tinha mais alguém com ele, proferindo xingamentos? Como é que foi isso? Ele estava, eu acho que a esposa dele era uma mulher que estava do lado dele. Eu não percebi se ele estava, a esposa dele estava xingando. No momento que ele desceu até o alambrado, tinha um outro cidadão, acho que também estava pronunciando xingamentos ali, um senhor, acho que não estou enganado. Tinha um senhor também pronunciando xingamentos e ele desceu até a mesa. No momento que eu estava sinalizando os cartões, sabe? Que a gente fica de frente para a mesa. Então, aparecia bem, foi onde eu identifiquei ele.
Aí, quando saiu o gol, novamente, eu fui sinalizar o gol, que é de praxe, a gente sinalizar a numeração do gol. Novamente, ele desceu atrás da mesa. Foi aonde eu fiquei observando ele, porque daí a gente tem o momento do replay. Eu fiquei observando as atitudes dele, e ele percebeu que eu estava observando a atitude dele lá na arquibancada. E no momento, no intervalo, ele veio e pronunciou as palavras. Uhum. Você mencionou que em vários momentos você viu ele se manifestando. Fora essa parte que você descreveu aqui, vou encerrar minha carreira, mas vou te arrebentar. Você escutou o que ele falou para você e para outros membros da equipe de arbitragem, ou você só viu que ele se manifestava? Não consigo identificar, porque por causa do barulho da torcida, o ginásio estava lotado. Uhum. Então, a gente não consegue identificar. A gente percebe que ele está se manifestando contra a nossa equipe pelos gestuais das mãos, né? Uhum. Gestuais das mãos, dos braços, e aí... E quando você traz esse relato para a súmula, de que o jogador cumpria suspensão, estava na arquibancada, após a expulsão, veio atrás do local onde se encontrava, pronunciava xingamentos à equipe de arbitragem, que isso se repetiu por vários momentos, você comunicou à equipe de segurança? Você comunicou a alguém sobre isso? Foi comunicado o delegado da partida. Então, como tem delegado, o delegado toma as providências. O delegado iria observar o comportamento dele, certo? Uhum. E se precisasse fazer a retirada, o delegado tomaria as providências. Então, a gente comunica o delegado, como tem delegado na partida, essa responsabilidade é dele. Então, pela avaliação do delegado, ele provavelmente não estava fazendo nada demais, porque o delegado não pediu para que ele fosse retirado. Depois que a gente visualizou no intervalo da partida, ele não tornou a se manifestar. Ele se manifestou ali, próximo ao final do primeiro tempo. No intervalo, a gente comunicou o delegado, aí então ele não veio a se manifestar mais. Você sabe se alguém foi falar com ele? Não sei informar o senhor. Você chegou a saber quem eram as pessoas que estavam junto com ele, buscar saber a identidade dessas pessoas, que supostamente também estavam xingando Não. Só ele? Sim, somente ele, porque a gente conhece ele por ele ser atleta, né? Tá bom, então. Tá bom. Eu tô satisfeito, presidente. Ok, eu não tenho perguntas também. Senhor Lademar, o senhor está dispensado, agradeço a contribuição e desejo uma boa noite. Caso queira ficar até o final do julgamento, fique à vontade. Obrigado, professor. Acabou. Perfeito. Então pode encerrar. Doutor, satisfeito. Doutores, acredito que seja isso, então, né, em relação às oitivas. A doutora Isabela que conseguiu acompanhar. Dessa forma, eu acho que podemos passar o julgamento. Correto, doutoral? Correto. Com a palavra, Vossa Excelência, para que profira seu voto, doutor. Vamos lá. Eu vou tentar ser o mais breve e sucinto aqui, devido até a não complexidade da causa. Para mim parecia complexo lá por causa que o depoimento tinha sido extenso, mas eu acabei revendo a sessão e ainda mais agora pela terceira vez. Mas eu não tinha tentado num detalhe aqui que foi agora na sessão, com relação ao segundo denunciado. Bem, eu passando ao voto aqui, deixa eu abrir. É o seguinte, eu pedindo a vênia da outra procuradoria, eu estou acolhendo parcialmente, tá? A denúncia, e vou justificar as seguintes razões. Com relação ao 254A, do senhor Diego dos Santos,
da agressão, eu entendo que não houve uma agressão propriamente e não ficou resultado comprovado de forma inequívoca a agressão, porque esse encontro entre árbitro e jogador são situações costumeiras no futebol. Ainda que nós temos uma linha tênue entre essa situação, uma agressão, seria mais provável que se tratasse de uma conduta pelo 250, né? Eu cito aqui ainda ele, seria praticar ato desleal ou hostil, né? Mas é como a Procuradoria naquele momento acabou por não colocando nem na denúncia, e tampouco no momento do julgamento, eu estou absolvendo o atleta nesses termos do 254A, presidente. Eu não vislumbrei durante depoimentos que houve sim uma agressão, né? Não está de forma, ele disse só que, quer ver, eu repito aqui o que o árbitro colocou, antes que eu só abri, que estava no outro lugar. Peço desculpa que minha voz está, por causa do ar-condicionado, hoje está triste. Ele coloca bem assim, ó. O senhor Diego veio reclamar de forma assintosa, no momento que solicitei que o mesmo retornasse ao banco dos reservas, o mesmo socou ao ar e pronunciou as seguintes palavras: eu não vou sentar quando me direcionei para aplicar o cartão amarelo mesmo, o jogador partiu para cima de mim e acertou com seu peito o meu peito, onde me afastei e apliquei o cartão vermelho. Mas o árbitro narrou que ele também deu o passo para frente, e aqui digo até que foi feliz a defesa, né, nesse sentido. E como eu fiquei na dúvida, por isso que eu tinha pedido vista, se realmente tivesse havido agressão, porque eu pedi para voltar o vídeo, eu achei que ele tinha dado um soco na boca do estômago, eu vi várias vezes o vídeo, e por causa de algum gesto assim, e eu não consegui visualizar realmente que tivesse havido agressão. E na dúvida, eu não posso, é aquilo que a gente sempre fala aqui, na dúvida eu não posso votar no sentido de apenar o atleta. Então, eu estou absolvendo para 254A. Ok? Com relação ao 243C, contrário senso, eu estou acolhendo, porque o árbitro, ainda que a súmula goza de presunção relativa, ele veio e confirmou, naquele momento, que houve sim ameaça, que inclusive ele se sentiu, e o próprio atleta acabou em seu depoimento dizendo que poderia, se estivesse frente a frente, agredir o árbitro e outras situações, foi até infeliz o atleta na sua colocação. Eu questionei ele de volta, ele tentou remediar a situação, mas ficou gravado e ficou provado ali que realmente a intenção dele não era só reclamar de forma assintosa, né? Então, eu entendo que houve uma ameaça e, necessariamente, a ameaça pode ser por gesto e é subjetivo do árbitro, né? Então, ele confirmou em seu depoimento. Então, eu entendo aqui em acolher, por isso eu disse acolher parcialmente a denúncia, e apenar o atleta em R$500 e suspensão de 30 dias, senhor presidente. Esse é o meu voto, como eu estou colocando aqui. Tá? Com relação ao senhor Diego. Com relação ao senhor Wellington... Opa! Vocês estão me ouvindo? Ele saiu, para mim, preteou a tela aqui. Eu achei que tinha dizer, você ouviu, doutor Rafael, está ouvindo? Então. Com relação ao senhor Diego Wellington, foi muito rico o depoimento do árbitro em todos os sentidos com relação à arquibancada. No entanto, ele 258 com relação a reclamar de forma assintosa, ele só colocou que ele reclamou de forma assintosa. Eu entendo que esse 258 parágrafo segundo, desrespeitar os membros reclamando de forma assintosa, no caso do atleta estar suspenso
e não estar em jogo, nem relacionado, estar numa arquibancada, eu entendo que, ainda que ele seja vinculado ao clube, não cabe aplicar esse 258 a ele, por ele estar fora, tá? Então, eu estou absolvendo nesse sentido, por esse artigo. E não ficou, para mim, demonstrado também, de forma inequívoca aqui, que ele tenha, porque ficou muito genérico, né? Ele coloca assim o árbitro, inclusive no próprio depoimento dele, ele colocou assim, estava na arquibancada após a expulsão do jogador de sua equipe, o mesmo ia atrás do local onde se encontrava e pronunciava xingamentos à equipe da arbitragem, se repetiu por vários momentos. No intervalo do jogo, quando me direcionei mesmo para a conferência, o mesmo veio até lembrado e pronunciou: vou encerrar minha carreira, mas vou te arrebentar, vou te quebrar inteiro. Então, assim, não diz aqui de que forma assintosa, não tem nada que pudesse comprometer e pudesse configurar esse artigo 258, ficou muito aquém para que a gente pudesse julgar em definitivo o atleta nesse sentido. E já no que tange ao artigo 243C, houve riqueza do árbitro no depoimento e nas colocações, e eu tinha colocado aqui no meu voto em apenamento, mas eu peço ver, né, que eu estou mudando nesse exato momento, quando o árbitro disse no seu depoimento, ali nós ouvimos agora novamente, que ele disse que ele não ouviu, então ficou incongruente o depoimento do árbitro. Ele disse que não ouviu, não podia ouvir por causa do barulho da torcida. Então eu entendo que o árbitro, ele colocou aquilo ali talvez porque alguém mencionou com ele, não por ele mesmo ter ouvido. Ele não confirmou ele mesmo ter ouvido esse xingamento do vou te quebrar, vou te arrebentar, né, que eu encerre minha carreira. E além do mais, o atleta, obviamente, por seu turno, negou. Então, eu estou absolvendo o atleta aqui nas duas infrações, senhor presidente. Tá? Eu tinha colocado aqui meu voto, estou narrando para Vossa Excelência, eu trouxe o voto aqui, escrito que ele estava sendo apenado pelo 243C, da mesma forma que o outro. Mas aqui o árbitro diz que não ouviu. Então, nesse depoimento, no final do depoimento ali, nas reperguntas, enquanto o doutor Rafael estava perguntando. Então, eu não tinha notado esse detalhe e fui ver agora, durante a sessão, durante a reprodução. Então, eu não tenho como apenar o atleta, não. Eu não fiquei convencido, eu achei incongruente o depoimento do árbitro nesse sentido. Então, eu estou absolvendo nas duas infrações. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Álvaro. Então, em relação ao senhor Diego, seu voto é em relação à primeira infração, absolvição. Segunda infração, referente à ameaça, R$ 500 e 30 dias. Em relação ao segundo enunciado, absolvição pelas duas infrações. Doutor Isabel, como voto, Vossa Excelência? Eu vou acompanhar o doutor Álvaro nos dois enunciados. Foi excelente exposição, concordo com todos os termos. Perfeito. Eu também já havia anotado aqui, eu acho que naquela ocasião, né, a Procuradoria poderia ter, em relação ao primeiro denunciado, desclassificado pelo 250, né, doutor? E aí sim nós teríamos o apenamento, porque o peitaço eu não entendo como uma agressão física. Também não. Não vejo como punir pelo 254A. Então, pela absolvição. Em relação ao 243C, eu havia anotado aqui o mesmo voto que o doutor proferiu ali, então, R$ 500 e 30 dias. Acompanho integralmente. Em relação ao segundo denunciado, senhor Wellington, doutor Álvaro, ao contrário do seu posicionamento, o 258, parágrafo 2º e 2º, ele é claro: assumir qualquer conduta contrária à disciplina ética desportiva não tipificada pelas demais regras. Suspensão de uma assistência esportiva, provas equivalentes e praticada por atleta, mesmo se suplente, médico, treinador. Ele é atleta. Ele está suspenso, mas ele é atleta. Ele não deixa de ser atleta. Então, assim, eu não me sinto confortável em não, pelo menos, considerando os antecedentes dele, em aplicar a advertência pelos fatos. Né? Eu entendo, doutor Maurício. E já adianto, no 243C eu absolvo também. Eu até entendo, doutor Maurício, mas veja,
O árbitro falou assim, reclamou, veja, na súmula não consta que o cara reclamou de forma sintosa. Está na denúncia. Ele proferiu xingamentos. Foi na denúncia e não foi na súmula, é isso? Não tem na súmula. Não é, assim, me corrija o doutor José Dilson e o doutor Rafael, mas eu não achei na súmula nada que constasse com 258. Entendeu? O doutor Rafael, que foi quem fez a denúncia, eu não sei, acho que talvez na pressa, os dois foi ele pelo 258, mas ali seria até o outro artigo, até o 250 também. Mas não tem, veja, vamos ler a súmula, com relação ao doutor Wellington, ao senhor Wellington, doutor Wellington, desculpa. Ali consta, ele diz né? assim, aqui, ó, relato que o jogador que cumpria a suspensão estava na arquibancada após a expulsão dos um mês atrás, não se encontrava anotador cronometrista e pronunciava xingamentos à equipe de arbitragem. Isso se repetiu por vários momentos. No intervalo, quando me direcionei a mesma para a conferência dos cartões com o anotador, o mesmo veio até o alambrado e pronunciou as seguintes palavras: vou encerrar minha carreira, mas vou te arrebentar, vou te quebrar inteiro. Só que quando foi reperguntado para ele ali durante... mas você ouviu? Você viu o quê? Ele estava no mesmo... Aí ele disse, não deu para ouvir muito, porque o barulho da torcida. Quer dizer, ou ele ouviu ou não viu, ele tinha que ter sido categórico, ele tinha que ter dito, não, eu ouvi, ele me xingou, ele me ameaçou, eu me senti ameaçado, como ele falou do primeiro. Do segundo, aí que gerou a dúvida, né? Aí gerou a dúvida, quer dizer, foi incongruente o que ele falou. Para a riqueza de palavras que ele colocou na súmula, ele tinha que ter dito isso. Eu até digo mais, no começo do depoimento me parecia que o árbitro estava lendo. Eu li várias vezes, parecia que ele estava lendo alguma coisa, parecia que ele estava lendo a própria súmula dele. A princípio, eu também não estou julgando o árbitro, né? Não está aqui em julgamento, mas o que me parecia que ele estava lendo. Depois ele começou a falar nas perguntas com um pouquinho mais de riqueza. Mas quando o doutor Rafael perguntou para ele, e você ouviu o que ele falou? Quando ele veio, ele disse, não deu para ouvir por causa da torcida. Quer dizer, pode até ser que alguém tenha xingado e pode ter sido outra pessoa. E isso foi o que o atleta falou. Eu não estou falando que o atleta seja florexista, porque veja a suspensão, o tamanho que ele tinha, ele já tinha agredido o árbitro. Né? Ao meu ver, até a federação tinha que ver e esse árbitro não deveria nem apitar, porque se o árbitro sofreu uma agressão do atleta que ele vai apitar, fica estranho. Até para parcialidade mesmo. Não estou dizendo que o árbitro vai ser imparcial, mas gera um desconforto. Né? Imagina, eu sou punido por ter agredido um árbitro e o árbitro vai apitar o meu próximo jogo. Foi uma falha brutal, ao meu ver, da própria federação. Mas tudo bem, agora segue o baile. Mas a própria equipe pode mencionar isso caso ocorra a escalação do árbitro. Aquele sono da equipe, né? Mas vamos lá. Exatamente. Doutor Álvaro, realmente, na dúvida, né? Na dúvida, eu vou acompanhar o voto do relator na íntegra, então. O doutor me convenceu. Doutores, resultado que proclama autos 324/2024, fica o primeiro denunciado absolvido pela primeira infração por unanimidade e apenado em R$500 mais 30 dias de suspensão em relação ao 243C. O segundo denunciado fica absolvido nas suas duas infrações denunciadas por unanimidade. Então, Rafael, esse é o resultado que proclama. Perfeito. Eu vou pedir a lavratura da corda, até pela suspensão do rapaz ali, eu preciso recorrer. Mas parabéns pelo debate, eu acho que essas situações engrandecem muito aí. Viu? Dá para mudar o voto? Eu agradeço Não, estou brincando, doutor Rafael. Fez um brilhante trabalho. A Procuradoria também fez um brilhante trabalho a procuradora que era a primeira sessão, né, Maurício? Foi, primeira sessão. Nossa, ela foi muito bem. Ela foi muito bem. Mas ela não conhecia esse detalhe também da mudança do artigo ali, algumas coisas. O doutor José Dilson foi explicado para ela que o nosso posicionamento com relação à Procuradoria poder mudar no momento, né? Então, ela pegou ela meio de calça curta, assim, também, né? Na realidade, doutor Álvaro, ali, não desmerecendo o trabalho da Procuradoria, mas a denúncia, ela veio um pouquinho, podia ser um pouco melhor. Podia ter sido o doutor José Dilson para dar mais trabalho para o doutor Rafael, daí depois ia pegar fogo.
As ideias do doutor José Não, mas eu Edilson falo, ali. meu doutor José Edilson ele deu uma subida de régua, bicho, que... Fico agradecido, doutor Alves, fico agradecido, mas é que é um aprendizado com todos vocês sempre. É sempre uma troca aqui com todos, que só tem gente fera. Feito, gente. Eu vou pedir licença para retirar e desejar um ótimo julgamento do próximo processo, já que a vossas senhorias. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Rafael. Bom descanso. Obrigado pela participação aí. Tchau, tchau. Doutores, vamos ao próximo da pauta, Auto 330, Campeonato Paranaense Série Ouro Masculino, Ampere Futsal, Cicobi 10, DVZ Futsal. Jogo corrido em 12 de outubro de 2024. Relatora designada, a doutora Isabela, a qual eu tenho a honra de passar a palavra. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, doutor Álvaro, procuradoria doutor José, e demais presentes aí. Bom, o jogo ele ocorreu pelo Campeonato Paranaense Série Ouro, masculino das equipes Ampere Futsal e Cicobi 10, DVZ Futsal. A Procuradoria denuncia na forma do artigo 258, parágrafo 2º do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Preparador físico, João Pedro Martins Massuqueto, da IPD Cicobi Futsal. Foram, abre aspas, expulsei aos 17:53 minutos de jogo, de forma direta, o preparador físico da equipe Cicobi 10 DVZ Futsal, senhor João Pedro Martins Massuqueto, pois, imediatamente após ser advertido com cartão amarelo por reclamar assintosamente, o referido dirigiu-se a mim, proferindo as seguintes palavras, abre aspas, você é um vagabundo, fecha aspas. Após a expulsão, o mesmo foi contido por seus companheiros de equipe e retirou-se de quadro de jogo. A súmula está anexada aos autos, ocorreu o recebimento da denúncia de forma tempestiva no dia 14 de outubro, as partes foram citadas, o preparador físico ele possui antecedentes vigentes, e esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutora. Não temos provas, não temos nem prova escrita, nem vídeo, nem defesa, então passo a palavra ao doutor procurador, doutor José Edilson Gonçalves. Primeiramente, boa noite, meritíssimo presidente, ilustríssimo doutor Álvaro, ilustríssima doutora Isabela, doutora Ana, meus cumprimentos, aproveitando de novo a situação para agradecer os elogios aí, agradecer pelo reconhecimento do trabalho que é fruto sempre de um aprendizado com todos vocês. Eu cheguei cru e com todas as sessões, fui aprendendo muito com vocês, então espero aprender muito mais até onde a Procuradoria me permitir. Muito obrigado a todos. Quanto à denúncia, resta claro, a súmula com a presunção de veracidade, que o árbitro foi desrespeitado, né? Chamado de vagabundo. Por outro lado, não houve defesa, sem defesa, pelo que a Procuradoria ratifica os termos da denúncia, senhor presidente. Obrigado, doutor. Doutora Isabela, apta para o seu voto? Sim. Com a palavra. Vamos lá. Bom, primeiramente, eu gostaria de citar aqui o preparador físico, ele tem antecedentes vigentes, né? Então, ele tem recente, agora em setembro desse ano, a pena de 4 partidas de suspensão, mais 300 reais de multa pelo artigo 443F, parágrafo 2º. E pouco mais longe, ali em junho, ele também teve penamento de 2 partidas de suspensão pelo 243F, parágrafo 1º. Nesse sentido, eu voto por acolher a denúncia e pela suspensão de 4 partidas para o preparador físico. 4 partidas? Isso. Ok. Doutor Álvaro. Só perguntar, tem antecedente? Tem. 2. Do mesmo artigo? Não é específico.
E também não apareceu, né, para se defender. Não. Acompanha. Acompanha, doutor Maurício. Acompanha? Maravilha. Preparador físico, né? Pois é, eu estava olhando até a dosimetria da pena aqui. Por quê? Porque, em que pese não seja específico, né? Ele já foi apenado em 4 partidas, em uma outra, em 2, 4 partidas, e pelo jeito. Não aprende. Pois é. Vou acompanhar o voto. Eu confesso a vocês que eu estaria aqui tendencioso a aplicar 6 partidas para ele, tá? Mas foi tão grave assim? Não foi tão grave. Pelos antecedentes, né? Não pela gravidade, considerar isso também. Vou acompanhar o voto do relator, 4 partidas. Então fica o denunciado. Senhor João Pedro Martins Massuqueto, preparador físico, apenado em 4 partidas de suspensão por unanimidade. Esse é o resultado que proclamo dos autos 330/2024. Doutores, então esse, acredito, é o último da pauta. Não teremos mais processo na sessão, né? E com isso, quero desejar boa noite a todos, agradecer pela presença de cada um, doutor Álvaro, doutor José, doutora Isabela, doutora Ana, a Júlia, que nos acompanha aqui, pequena Júlia, e declarar encerrada a sessão no dia 22/10.